Oi mamães, oi papais, oi família inteira, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do Mães em Construção. E a nossa convidada de hoje, doutora Jéssica Pires, ela que é médica em endocrinologia, é pós-graduada, né, doutora em endocrinologia, mãe do Pedro e do Gabriel. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, eu acho que vai ser muito válido e a gente vai tirar muita dúvida das futuras mamães. Isso aí. Então vamos para a primeira pergunta, né? Que são dúvidas de várias mães que vão nos assistir. Por que parece que é tão difícil engravidar assim no começo? Os hormônios realmente influenciam nessa fase? Sim, engravidar realmente é um processo muito complexo que envolve aí a sincronia de várias partes do corpo, né? E os hormônios mandam nisso tudo, desde o ciclo hormonal, desde ali a ovulação, a preparação do útero para a recebida do embrião. Mas também a gente tem que lembrar que envolve a idade da mãe, envolve os fatores do pai, que a gente sempre lembra ali, né, da mãe, mas existem também algumas alterações nos homens que podem interferir. Se a mulher faz exercício físico, se a mulher tem uma boa alimentação. Então, a saúde, de uma forma geral, pode conjunto, né? O conjunto pode afetar ou não a fertilidade. Por isso que algumas conseguem mais rápido, outras não, e acabam se comparando, né? Exatamente. Até a questão do estresse também. Então, essa pressão, às vezes, de será que eu consigo? Né? Às vezes pode atrapalhar a fertilidade, pode alterar os hormônios, só o próprio estresse. Então, a questão é, tenham paciência, façam os exames hormonais, né? Façam um planejamento gestacional, organizem seus hormônios, equilibrem tudo que dá tudo certo. E a nossa próxima pergunta sobre diabetes gestacional. Eu mesma fiquei desesperada no começo, porque eu tenho um aparelho em casa de medir, né? E fui monitorando, o médico já pediu logo de início aquele exame que é de praxe pedir, né? E o meu deu super alterado. Eu fiquei, ai meu Deus, será que eu vou ter diabetes gestacional? Depois a gente foi controlando e deu tudo certo. Sobre diabetes gestacional, o que você tem para falar para nós? Existe o fator de predisposição familiar, então assim, as mães que a família, os pais principalmente, têm história de diabetes, ou se a paciente já teve um exame de glicose alterado, ou é obesa, ou tem uma má alimentação, ou é sedentária, tem mais risco de ter diabetes gestacional. Mas a questão é que todo mundo, até se você tem um estilo de vida bom, tem risco de ter. A própria gestação traz uma resistência insulínica que só por si já aumenta esse risco. Mas o bom é que a gente pode controlar isso como você mesmo controla. Atividade física, alimentação, exercício. Então, quando a gente engravida, a gente fala, agora eu posso comer tudo, né? E não é bem assim, né? Por 2, então não é bem assim. Então, regular a alimentação, controlar os desejos, controlar o peso, fazer exercício, que antigamente as mães tinham muito medo. Eu não posso fazer musculação. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, regulando isso, controlando os exames com o médico, a gente consegue equilibrar muitas das vezes sem necessidade de medicação. E não corre risco de passar para o bebê assim que nasce, ou corre esse risco? A criança, quando a mãe tem o diagnóstico de diabetes gestacional, tem um risco maior de ter diabetes no futuro. Mas não necessariamente que ele vá nascer com diabetes. A maioria das vezes não. Manter o equilíbrio, né? Mantendo o equilíbrio dá certo. Dá tudo certo, isso aí. Doutora, uma outra observação também, uma preocupação, na verdade, é sobre a tireoide, né? Tem mães que já tem mães que adquirem durante a gestação. Fala um pouco pra gente sobre isso também. Então, quando a gestante já tem história de hipotireoidismo ou alguma alteração hormonal antes da gestação e ela tem o desejo de engravidar, é interessante ela procurar um médico, a gente alinhar os hormônios para ela engravidar. Porque se o hormônio estiver alterado, pode dificultar a gestação. Então, a gente pode atrapalhar, aumenta o risco de ter abortamento. E às vezes acontece o abortamento e a mãe não sabe nem que ela tem o hipotireoidismo, por exemplo. Vai descobrir depois, né? Quando vem investigar. Porque muitos dos sintomas são inespecíficos. Então, quais são os sintomas mais comuns? Cansaço excessivo, alteração no peso, inchaço, sonolência, coisas que uma gestante tem.
Então, como que a gente vai saber exatamente se tem essa alteração? Fazendo um pré-natal aí de forma adequada para alinhar esses hormônios e não ter nenhuma desregulação que impeça ou faça a gestação aí ter algum problema. E pode passar para o bebê também ou não? Sim, pode. Tanto o hiper como o hiper pode passar de uma forma até mais fácil e mais rápida do que Eu quero diabetes, isso não. Então tem que ficar realmente muito de olho. Ter o acompanhamento certinho é importante, certinho, né? fazer exames. Então, pré-natal correto, eu acho que tudo a gente consegue equilibrar. E no pós-parto, muitas mães querem emagrecer rápido, voltar ao corpo, né, de antes rápido. Tem umas que conseguem mais rápido que as outras e ficam se comparando. Os hormônios realmente influenciam nessa questão do peso, do sobrepeso? Com certeza. Então, primeiro que a gente tem que fazer, não se comparar, né? Então, cada mãe tem o seu metabolismo, cada mãe tem o seu tempo, conseguiram fazer exercício durante a gestação, outras não, mas que a gente sabe que é igual para todas. Tem fator hormonal, sim. Quando a mulher ganha o neném, o estrógeno e a progesterona diminuem e isso interfere no metabolismo. Então, o metabolismo realmente fica mais lento. E junto o cansaço excessivo, a falta de rotina, né? Às vezes tem mãe que não tem tanta rede de apoio, não cuida tanto de si. O que a gente tem que falar para essas mães diante disso tenham paciência, não se comparem, né? Que tudo tem o seu tempo, os hormônios vão se regulando com o passar dos meses. Vai fazendo sua parte devagarinho. Então eu falo, tem paciente que fala, mas eu não tenho ninguém para ficar com o neném. Faz uns exercícios em casa, vai passear com o neném, fazer humilhar bem o neném. Hoje em dia a gente consegue ir regulando de pouquinho. Então faça a sua parte, controle a alimentação, que com o tempo você vai conseguir voltar para a sua rotina e voltar. Umas mais rápido, né? Outras não. Depende, se a mãe fez muito exercício durante a gestação, tem mais vai influenciar também. Então, assim, tudo que você fez durante a gestação vai impactar no seu pós-parto. Então, por isso é importante se cuidar antes, durante e depois, né? Exatamente. Isso aí. Isso que a doutora falou é muito interessante, né? Observar. Eu mesma, no começo, era bem ativa, fazia academia, treinava, né, musculação, tava correndo, tava no funcional, tava na bike. E aí, quando eu descobri, eu dei aquela pausa, porque eu fiquei meio assustada, porque eu tive sangramento, mas logo o médico já me liberou, eu já voltei. Hoje não tô conseguindo com tanta frequência devido ao cansaço, né? Mas, assim, tô sempre ativa. No dia que eu não vou na academia, eu faço uma caminhadinha, eu faço pilates, para não ficar totalmente parada e cuidar da saúde também, tanto minha quanto do bebê. Ótimo. Mas, assim, gente, o calor que a gente sente depois que engravida é fora do normal. Eu não sei você, mas eu tô sentindo um calor que eu não sentia antes. É normal também? Influencia os hormônios? É normal, é hormonal. Eu, por exemplo, tive isso, aumentei o calorão. E eu acho que ganhei, já tive 2 filhos, já ganhei, ainda continuo com o calorão. Mas tem uma explicação científica para isso. A mulher aumenta a progesterona, principalmente ali no final da gravidez. Tem como a gente controlar com medicação esse calor? Não, esse daí a gente tendo paciência. Bebidas geladas, hidratando muito, que é fundamental. É normal do aumento da progesterona que vai cair ali no pós-parto, tá? O metabolismo tá acelerado, a circulação aumenta, então você tá sentindo muita coisa. É relativo, mas é comum e totalmente esperado e é normal. Então isso que a gente tem que entender. Bom, então não precisa me desesperar que vai normalizar, vai passar. Doutora Jéssica, então muito obrigada por compartilhar essas dicas com a gente aqui para várias mamães em construção, assim como eu, dicas valiosas. Eu que agradeço pelo convite, eu acho que assim, é sempre válido a gente esclarecer dúvida, só que sempre tem uma dúvida a mais, né? Eu acho que depois que a gente é gestante, depois que é gestante, é mãe, a gente está sempre preocupada. Então a dica que eu dou é ter um bom controle alimentar, fazer exercício, mas aproveitar também a gestação, né? Curtir esse momento. Curtir esse momento, né? Que é tão tão especial. E apesar de ser 9 meses, passa muito rápido, né? Verdade. Então, aproveitem, se cuidem, que é uma fase linda, tá? E quem quiser saber mais aí do meu trabalho, quiser consultar, esclarecer alguma dúvida, eu atendo no Hospital Adélio Prudêncio. Me sigam também nas redes sociais, que eu sempre posto aí as rotinas de mãe, do dia a dia, para vocês verem aí o perrengue e a correria.
E vocês aí de casa,